Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou William Jacob e neste vídeo falarei sobre a entrevista de Boulos ao Datena no dia 27 de julho, em que nós tivemos algumas revelações interessantes que eu, particularmente, fiquei surpreso quando ouvi. Uma delas é de que Boulos convidou Datena para ser seu vice e Boulos também explicou das conversas que anda tendo com o PDT lá em São Paulo, com o PCdoB, com a Rede, também com o PT, enfim. Vamos falar de tudo isso aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com os amigos. Pessoal, a entrevista do Boulos eu considero assim, tem alguns pontos interessantes, inclusive as reações ou a falta de reação do Boulos diante, por exemplo, de quando o Datena criticou duramente o PT. O Datena já começa, eles falaram de Olimpíadas, é claro, mas o Datena depois já vai dizer, inclusive, que o PT prejudicou o Boulos em 2020, lançando o Gilmar Tato, candidato a prefeito. O Datena até foi bem ponderado, disse que gosta do Gilmar Tato, tem respeito por ele, mas de que, de fato, a candidatura dele prejudicou, sim, Guilherme Boulos. Eu até fiquei pensando, poxa, mas o Boulos foi para o segundo turno. Como é que eu vou dizer que a candidatura dele tenha prejudicado? Uma das possibilidades é de que, sem o apoio do PT, o Boulos, por exemplo, ficou com 17 segundos de televisão na propaganda eleitoral. O Gilmar Tato teve 1 minuto e 7. Então, se Boulos, que aparecia em todas as pesquisas ali já antes das eleições, liderando com folga, tivesse o apoio do PT, ele teria muito mais tempo para expor as suas ideias e também reduzir boa parte do medo que a população tinha dessa ideia de Boulos radical, vai invadir sua casa e tal. Então, o Datena vai até desenhar um quadro do PT que é muito interessante. Disse que o PT tem essa autossuficiência. Isso ele disse também depois de afirmar que o PT está prejudicando Boulos para 2022. E disse que o Lula, então, nem se fala. É aquela árvore, palavras do Datena, é aquela árvore que cresce e não cresce mais nada do lado dele. De vez em quando cai um fruto, que nem a Dilma, e aí arrebenta com o país. Isso porque ele achou que a Dilma fosse passar a bola para ele no segundo mandato e levou uma rasteira que nem ele acreditou. E o Boulos lá, parado, imóvel, calado, sem nenhuma reação. Claro, também não foi questionado sobre isso. O Datena estava comentando, então o Boulos ficou na dele. Então, continua Datena, o PT te atrapalhou nas eleições passadas e está prestes a te atrapalhar de novo nas eleições, lançando o Haddad, que não vai te apoiar. E aí ele pergunta, é por isso que você está fechando uma aliança com PDT, PCdoB e Rede? Que é para correr de uma forma independente do PT? Porque a gente sabe que você é amigo do Lula, que ele gosta muito de você, mas o Lula gosta muito mais dele e do PT. E aí o Boulos veio dizer que colocou seu nome porque viu a oportunidade de realmente derrotar o PSDB, que está na frente do Estado aí há, que ele diz ali, 25 anos, uma espécie de capitania hereditária. Criticou muito Dória, chamou o Dória de marqueteiro, de que não é governador, só faz marketing. Chamou ele de antipático e de arrogante. E explicou que ele, Boulos, defende a unidade, porque sozinho ninguém vai conseguir. E quando ele fala ninguém, ele chega a citar outros partidos, até o próprio PSDB. Então, sim, vai ter que buscar essa que ele chama de unidade. E esse é um pensamento que o Freixo tinha um pouco dele lá no Rio de Janeiro. E aí ele até sai do PSOL e vai para o PSB. E aí ele fala então que não está dialogando só com esses partidos, mas que inclui também PT e PSB. Hoje o PSB está mais próximo do PT do que do PDT, isso é um fato. Mas muita coisa pode mudar, gente. O Ciro tem dito que nada do que está posto hoje é o que vai acontecer daqui até as eleições. Nós temos sim muitas conversas, muitos diálogos, mas o fato é, hoje o PSB está mais para o PT. E o PT, não abrindo mão da sua candidatura, como dá sinais de que não abrirá, o Luiz Marinho, presidente estadual do partido, disse que o PT nunca esteve tão bem numa pré-campanha para São Paulo como agora. Deixa pensando assim. Então o Boulos, sabendo disso, busca dialogar com as outras forças do campo progressista em São Paulo. PDT, Rede, PCdoB. Então essa é a ideia dele. Agora, se ele vai conseguir ter êxito, eu não sei. Mas ele confirma que realmente está conversando, como vários sites
realmente anunciaram. Então existe a possibilidade do Ciro ter o palanque de Boulos em São Paulo, mas eu quero explorar melhor esses palanques em outro vídeo, porque o Ciro tem muitas possibilidades, mas nada definido. Não tem nenhuma que você fala assim, não, o Ciro vai ter o palanque do fulano ou do Beltrano. Não tem, a não ser que o partido receba algum quadro, né, com condições de disputar o governo do Estado, que por enquanto não está colocado, que o partido hoje trabalha com algumas possibilidades, mas pelo que a gente sabe, nenhuma delas é uma candidatura própria em São Paulo. Repito, isso é o que a gente sabe e é o que tem no momento. E aí eu acho interessante o Ciro e o PDT trabalharem com várias possibilidades para não ficar limitada apenas a uma e depois realmente não ter palanque, o que seria trágico em se tratando do maior colégio eleitoral. E aí Boulos reforçou que conversa, mas sem hegemonismo, sem imposição, mas em cima de um projeto de desenvolvimento econômico e social para São Paulo. E o Datena até fala que o Haddad já passou a sua época, ele teve a chance dele como prefeito e foi reprovado. E aí o Datena revela algo interessante de que o Covas chamou ele, o Bruno Covas, para ser seu vice e que ele recusou. E hoje ele demonstra um certo arrependimento porque ele é um crítico do prefeito atual, que assumiu depois da morte do Bruno Covas. E perguntou como que fica então o apoio nacional ao Lula caso o PT não o apoie em São Paulo. E aí o Boulos disse que não vai agir sozinho e que tudo isso vai depender da definição do PSOL no Congresso que será feito em setembro de 2021. Que uma das propostas é sim apoiar Lula. Outra é o PSOL ter candidatura própria. Mas aí vem os detalhes que o Boulos coloca e esses detalhes são importantes. Isso vai depender do projeto, dos gestos políticos, do programa de reconstrução do Brasil que a candidatura do Lula estiver disposta a levar. De como, olha o detalhe, vai tratar cada parceiro, cada aliado nesse processo. Bom, Boulos, eu diria para você que se realmente isso aqui for levado em consideração, o PSOL não apoiará Lula de forma alguma em 2022. Porque a gente já sabe como que o PT trata os seus parceiros e como são os gestos políticos do partido. E aí diz que até o fim do ano, então, o PSOL terá esse posicionamento. E aí vem uma revelação que quando eu ouvi, na verdade eu ouvi essa entrevista 2 vezes, mas esse trecho aqui eu tive que voltar e falar, é certo isso aqui? Eu ouvi mesmo. Né, de que Datena revelou que Boulos o chamou para ser seu vice. E disse que ele até duvidou de que o PSOL aceitaria isso. Mas confirma, o Boulos o convidou. Não deu detalhes se foi na campanha de 2018, se foi agora em 2020, ou se esse convite foi visando 2022. Não aprofundou nisso. Até se alguém assistiu alguma outra coisa nesse sentido em outro espaço, o Boulos for questionado, me mandem aqui. E aí o Boulos, mais uma vez, sem reação, não negou e nem aprofundou o assunto. Mas isso é interessante. Eu, particularmente, eu não sei, de fato, quais são os pensamentos econômicos do Datena, o que ele pensa de Estado e tal. Alguns posicionamentos dele, assim, em relação a outros assuntos me agradam, outros nem tanto. Mas isso aqui, para mim, foi surpreendente. E vamos prestar atenção, né, em alguns detalhes, né, de como ficará o Datena daqui até as eleições. Ele realmente confirma que vai ser candidato, só não sabe se é presidente. Eu já disse em outro vídeo, se ele tiver 2% ele não vai sair. Mas se tiver ali em torno de 10%, ele vai realmente tentar a presidência, se o partido realmente concordar. Mas o desejo do Datena é o Senado. Não duvidemos disso. Sobre quebrar a polarização, Datena tem uma ideia bem interessante de que essa polarização hoje está apoiada no ódio. Sim, ela está apoiada no ódio, ninguém consegue negar isso. Não é uma polarização de ideias, de projeto de país, que é o que o Datena defendeu com o Ciro, defendeu ali com o Boulos. Boulos até concorda que nós teríamos muitos candidatos em 2022, mas que nesse momento é até natural uma certa polarização. O Boulos disse algo que eu concordo, até em parte, de que o grande sentimento hoje, o sentimento dominante, é o antibolsonarismo. Aí ele cita o fato da tragédia no Brasil ser tão grande de que tem gente na fila para pegar osso em açougue. Só que aí é bom destacar que a dona do açougue disse que eles fazem isso há 10 anos, portanto isso começou no governo Dilma. O problema se agravou, que é o que o Ciro tem dito em todas as suas participações.
Bolsonaro não criou o problema atual, ele apenas o agravou. Então esse é um ponto interessante. O açougue distribuía osso uma vez por semana, agora distribui 3. E aí Datena lembra que existe, além do antibolsonarismo, o antilulismo. Boulos concorda e diz que o antilulismo já foi maior, de que hoje ele deu uma diminuída. Sim, eu preciso concordar com isso também. O que não quer dizer que o antilulismo não seja uma força a ser considerada. E aí eu percebo que talvez o sentimento dominante mesmo, além desses antes, seja nem Lula, nem Bolsonaro. E aí o Datena reforça de que não tem que ter anti nada, tem que ser a favor do Brasil. E de que precisamos de ideias que não nos levem ao ódio. Lula já teve oportunidade. E depois inventou a Dilma, e ele reforça, que quebrou o Brasil. E aí o Boulos vem e fala que o ideal é que tenhamos uma eleição pautada por projeto de país. Mais um indicativo de que o Boulos não deve apoiar o Lula, porque o Lula tem projeto pessoal, projeto de poder, projeto de partido e não projeto de país. E o Boulos vai reforçar de que um cenário pós-pandemia, nós precisaremos reconstruir este país. E aí, em seguida, o Datena cutuca. Mas quando ele falou de projeto de país, o Datena falou, opa, lembrei do Ciro. E ele pergunta, peraí, mas você falou em talvez ter candidatura própria no PSOL? Sim, porque tem uma ala do PSOL que defende candidatura própria. E tem uma ala que defende apoiar Lula. Ele fala assim, mas existe a possibilidade de apoiar o Ciro? Caso o PSOL, então, não tenha candidato a presidente? E aí o Boulos foi bem, assim, discreto, bem sutil, para não ficar de mal com ninguém, e disse que tem muito respeito pelo Ciro, que também se colocou na oposição ao Bolsonaro, contra essa agenda que temos aí. Mas que existem diferenças que já se expressaram mais de uma vez, e que ele, Boulos, trabalha pelo cenário ideal, que na visão dele seria uma ampla unidade contra Bolsonaro. Que disse isso para o Ciro e disse isso para o Lula. Sobre o impeachment de Bolsonaro, Boulos disse que ainda tem chance sim, porque o Centrão, mesmo hoje no coração do governo, não fica com ele se o barco realmente for afundar. Disse que em outras ocasiões, e ele está certo também nessa análise, o Centrão ficou até o limite quando viu que o barco ia afundar, pulou fora. Então ele trabalha com essa esperança de que realmente Bolsonaro não chegue até o fim do seu mandato. Bom, então, meus amigos, foi uma entrevista boa, concordei com alguns pontos, discordei de outros, faz parte. Boulos, como o Ciro disse em seguida, é uma liderança importante para o país, para São Paulo, mas que tem que ficar muito esperto, porque, de fato, enquanto o Lula estiver dando as cartas no PT e também outras figuras, como Gleisi Hoffmann, dificilmente ele terá o apoio que espera. E não tendo, é necessário com que ele faça o que parece estar fazendo, conversando com outras frentes, conversando com outras lideranças, em busca de apoios sem depender do aval do PT. Meus amigos, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.